Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos falar sobre um dos animais mais pedidos aqui no canal, o Megalodon. Então, será que existe ainda alguma possibilidade do Megalodon existir lá nas profundezas do oceano? E será que a representação dele no filme Mega Tubarão está correta? E será que ele realmente seria atraído por movimentos de pânico? Tudo isso e muito mais agora! Muita gente já pediu pra gente falar sobre o Megalodon aqui no canal. Inclusive o meu primo Pedrinho. Um beijo pra você, Pedro. Então nós decidimos fazer uma análise desse animal no filme Mega Tubarão. Mas é importante a gente ressaltar que Mega Tubarão é um filme de monstro, então não está tão preocupado assim com a acurácia científica. Mesmo assim, acaba fornecendo uma boa oportunidade pra gente falar de ciência aqui no canal. E claro, fica o nosso alerta de spoiler aqui, como nós vamos comentar do filme, vai ter spoiler. O megalodonte foi um tubarão pré-histórico gigantesco que viveu entre 23 a 3,6 milhões de anos atrás, durante os períodos Mioceno e Plioceno. O nome Megalodon significa dente grande, uma referência ao tamanho enorme dos seus dentes, que poderiam medir até 18 centímetros de comprimento, o que dá cerca de 3 vezes o tamanho de um dente de tubarão branco. E a boca dele, obviamente, também era enorme. Ele podia chegar aí a uns 3 metros de abertura e facilmente ele conseguiria partir ao meio animais de grande porte que viviam ali nos oceanos daquela época. E muita gente fala que ele foi o maior tubarão que já existiu, mas essa história não é bem verdade, né, Amanda? Pois é, de fato ele era enorme mesmo, gente. Podia chegar aí a uns 18 metros de comprimento em algumas estimativas, o que já é muito grande. Porém, o tubarão-baleia, que é o maior tubarão que existe atualmente, ele também chega aos 18 metros. Na verdade, o maior espécime, encontrado tinha 18,8 metros de comprimento. Obviamente, o Megalodon era um dos maiores predadores que já existiu em todos os tempos, já que o tubarão-baleia não é bem um predador, mas sim um grande filtrador, já que ele se alimenta de plâncton. No filme, o primeiro megalodon que aparece tem 27 metros de comprimento, como eles mencionam lá, o que já é bem maior do que ele realmente era. Mas depois aparece um segundo megalodon que é ainda maior. Eles não mencionam o tamanho desse segundo animal, mas pelas cenas em que ele aparece, a gente fez umas estimativas aqui e a gente chegou num número que parece que ele tinha em torno de 40 metros de comprimento, o que é ridiculamente maior do que ele realmente seria, mais que o dobro do seu tamanho real. E uma coisa impressionante era a força da mordida do megalodon, estimada aí entre 11 a 18 toneladas. Gente, 18 toneladas é como se tivessem 3 elefantes africanos caindo sobre vocês. Só para vocês terem uma ideia, o Tiranossauro Rex, que é um dos maiores predadores terrestres de todos os tempos, tinha uma força de mordida estimada em 7 toneladas. Ou seja, a força de mordida do Megalodon era mais que o dobro da força de mordida de um T-Rex. E nessa cena em que o segundo Megalodon aparece, ele surge saltando para fora da água para se alimentar do outro Megalodon que já estava ali morto. Mas será que o Megalodon conseguiria dar esses saltos tão altos, considerando o enorme peso dele? É difícil de prever o comportamento de animais extintos, já que obviamente eles não existem mais. Para fazer isso, a gente sempre compara com animais atuais que sejam parecidos. Nós sabemos atualmente de grandes nadadores que realizam saltos, como as baleias jubarte. E essas baleias são capazes de dar saltos de até 15 metros. Então sim, é possível, biologicamente, que o Megalodon conseguisse dar saltos tão altos como os mostrados no filme. E tem uma cena em que o Megalodon recebe um corte na barriga enorme de fora a fora, mas ele continua ali pleno, como se nada tivesse acontecido. Será que eles poderiam ser tão resistentes assim? Com certeza não. Na verdade, esse seria um ferimento fatal para ele. Sim. Inclusive, a gente sabe atualmente de que existem orcas que caçam em grupos grandes tubarões. E elas costumam atacar exatamente nessa região do ventre do animal, ali no meio das nadadeiras peitorais,
visando se alimentar do fígado dos tubarões, que é muito nutritivo para as orcas. Ou seja, tubarão com a barriga aberta é um prato cheio para outros predadores marinhos. Exatamente. E bom, como nós somos biólogos, a gente costuma prestar bastante atenção nos detalhes. E tem uma cena em particular no filme onde é possível contar a quantidade de fendas branquiais, as famosas guelras do megalodon. E nós contamos 8 fendas. Só que os tubarões possuem no máximo 7 fendas branquiais, sendo que a maioria possui 5. E o megalodon pertence a um grupo de tubarões chamado de laminiformes, cujos representantes apresentam 5 fendas branquiais. Pois é, então os produtores do filme acabaram errando um pouquinho, tanto no tamanho do animal, como na quantidade de fendas branquiais. E uma pergunta que sempre surge quando a gente fala de megalodon é a seguinte: mas será que eles ainda existem nas profundezas? Na história do filme, eles colocam o megalodon vivendo abaixo da Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do planeta Terra, a 11 quilômetros de profundidade. E o mais bizarro é que eles mostram que o fundo ali da Fossa das Marianas, na verdade, não é um fundo. É uma cortina muito espessa de gases e que abaixo dessa cortina de gases tem um ecossistema. Pois é, esse ecossistema, além de tudo, é muito rico, muito diverso, tem inclusive vários peixes vivendo lá. Só que o que a gente sabe atualmente é que por conta das condições ambientais extremas do local, principalmente da pressão, esse é um ambiente onde os peixes não conseguiriam sobreviver. Existem de fato vários organismos vivendo na Fossa das Marianas, como invertebrados, mas nenhum vertebrado. Da mesma maneira, seria impossível o megalodon existir nessa profundidade. Além da pressão, que por si só já impediria ele de existir, ele também teria que se alimentar para poder sustentar esse peso enorme. E, como vocês já sabem, não existe ali uma biomassa suficiente para sustentar a alimentação dele. Além disso, gente, 11 quilômetros de profundidade traz uma pressão enorme. Então o megalodon jamais conseguiria viver naquela profundidade e depois subir até a superfície sem sofrer os grandes danos severos da descompressão. E para quem assistiu o nosso vídeo que a gente fala do poço e do mar profundo, sabe que existem animais que conseguem migrar ali na coluna d'água. Mas esses animais que migram verticalmente, eles vivem no máximo até 1.000 metros de profundidade e não a 11.000 metros como o megalodon do filme. E muita gente justifica a existência do megalodon nas profundezas dos oceanos, baseado apenas no fato de que a gente conhece pouco mesmo do mar profundo. Pois é, de fato a gente conhece muito pouco, mas isso não é motivo para justificar a existência de um animal do porte do megalodon. A gente sabe que expedições em mar profundo frequentemente resultam na descoberta de novas espécies. Como, por exemplo, no tubarão megamouth, que foi descoberto na década de 70. Esse é um tubarão que ele vive em águas profundas, só que numa profundidade de até 200 metros, não 11.000. E ele tem no máximo 3 metros de comprimento, se alimentando de plâncton. Então, só para deixar claro, não existe a possibilidade de encontrarmos um megalodon no fundo dos oceanos. Então, onde é que a gente encontra os fósseis do megalodon? No mundo inteiro, gente, inclusive aqui no Brasil. Pois é. Só que é importante deixar claro que a gente basicamente encontra apenas dentes e algumas vértebras fósseis de tubarões extintos de uma maneira geral. Isso porque o esqueleto dos tubarões e das raias é cartilaginoso, o que é muito difícil de fossilizar. Então, basicamente, a gente consegue estimar o tamanho desses animais baseado no tamanho do dente e da própria arcada dentária. E muita gente ilustra o megalodon como se fosse um tubarão branco gigante. Só que isso não é bem o caso. Isso acontece porque durante muito tempo se acreditou que o megalodon pertencesse inclusive ao mesmo gênero do tubarão branco, que é Carcharodon. Mas estudos recentes apontam que o megalodon ele pertencia a uma outra família de tubarões que não possui nenhum representante vivo, hoje, e a anatomia dele seria mais relacionada aos tubarões azuis. No filme, o megalodon é atraído pela luz, por cheiro, por movimento de pânico, por vibração, por barulho, enfim, por muitas coisas.
Mas será que esse animal seria capaz de realmente detectar todos esses sinais na água? Baseado no que a gente sabe sobre tubarões e raias, sim, é bem possível que ele conseguisse responder, detectar todos esses estímulos, porque o sistema sensorial de tubarões e raias é bastante desenvolvido. Como, por exemplo, esses animais possuem na região da cabeça algumas pequenas estruturas chamadas de ampolas de Lorenzini, que servem para detectar impulsos elétricos, como aqueles emitidos através dos batimentos cardíacos, por exemplo. O olfato deles também é super desenvolvido e outra vantagem é que, assim como os outros peixes, ele também conseguia detectar movimentos, vibrações ali no corpo dele através de poros na lateral do corpo, chamado de linha lateral. Em um determinado momento do filme, nós vemos os cientistas mostrando alguns tubarões sem as nadadeiras, que foram arrancadas deles e depois eles foram lançados ao mar. Isso se chama shark finning, que é justamente esse ato de capturar tubarões, cortar, tirar só suas nadadeiras, depois jogar eles no mar. E eles, obviamente, acabam morrendo porque não conseguem nadar. E esse hábito cruel ocorre porque, infelizmente, as nadadeiras desses animais são muito apreciadas na culinária de alguns países asiáticos. É a famosa sopa de nadadeira de tubarão. Mas essa cultura está sendo responsável por dizimar populações inteiras de tubarões e hoje em dia o panorama que a gente tem não é muito bom, porque muitas, mas muitas mesmo, gente, espécies de tubarões estão em risco, estão ameaçadas de extinção. Então, quando a gente assiste alguns desses milhares de filmes de tubarão, nós sempre somos levados a pensar nos tubarões como monstros que chegam atacando e matam várias pessoas. Mas a história não é bem assim. Para cada pessoa morta por um tubarão, normalmente decorrente de mordidas acidentais, mais de 1 milhão de tubarões são mortos por pessoas. Então, considerando os números, quem que é o verdadeiro monstro, não é? Fora todos os danos que causamos diariamente aos oceanos, como poluição. E inclusive a gente gravou um vídeo falando um pouco sobre a diversidade nos oceanos, quando a gente comentou sobre os peixes, incluindo os tubarões, do filme Procurando Nemo. Dá uma olhada aqui. E se você se interessa sobre animais e cultura pop, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau!